A energia nuclear prometia à União Soviética um suprimento barato e ilimitado de energia. Chernobyl era a mais nova de suas usinas, um triunfo da ciência soviética. Mas isso mudou. Em apenas 1 hora e 24 minutos, um teste de segurança rotineiro foge totalmente ao controle. 31 pessoas morrem. Centenas são envenenadas e uma nuvem tóxica se espalha até a Ásia e os Estados Unidos. Hoje, voltamos a Chernobyl com alguns dos envolvidos e com a tecnologia de ponta da informática, revelamos o que houve de errado. Desastres não acontecem simplesmente. Eles são uma cadeia de eventos críticos. Descubra as decisões fatídicas naqueles segundos finais antes do desastre. Segundos fatais. Catástrofe em Chernobyl. União Soviética. Ucrânia. Chernobyl. Em 25 de abril de 1986, o primeiro-ministro soviético Mikhail Gorbachev estava no poder há somente 1 ano. O comunismo e a democracia ocidental ainda competem entre si. A União Soviética precisa de uma fonte de energia barata. A resposta é a energia nuclear. Mais de 2 milhões de pessoas em Kiev, principal cidade da Ucrânia, recebe eletricidade da usina nuclear administrada pelo governo, conhecida por Chernobyl. Situada a 104 quilômetros de distância, Chernobyl é um símbolo da força industrial e tecnológica da União Soviética. Os cientistas nucleares soviéticos a consideram a nata das usinas nucleares do país. Boris Stolyarchuk controla as bombas d'água que refrigeram o reator. Eu era jovem, adorava meu trabalho. Tinha orgulho de manejar um equipamento único e fazer parte da operação das máquinas possantes. Na mesma noite fatídica, Yuri Karniv, de 29 anos, controlará as poderosas turbinas que geram eletricidade. Trabalhar em Chernobyl era o seu sonho desde que se formara. O trabalho era interessante, o salário era bom. Chernobyl tem 4 reatores funcionando ao mesmo tempo. Os reatores trabalham como gigantescas máquinas a vapor. Suas varetas de combustível de urânio aquecem a água. O vapor que produzem acionam as turbinas e assim a energia é gerada. Nesta noite de abril, Boris e Yuri trabalham no último turno, com início à meia-noite. Quando o turno da meia-noite vai começar, eles têm uma surpresa. Seus supervisores ordenam que efetuem um exercício de segurança. É fundamental para a usina nuclear bombear água de esfriamento em torno do reator. Em Chernobyl, a eletricidade que faz funcionar as bombas d'água é gerada pelas turbinas que, por sua vez, são acionadas pelo reator. É um ciclo perpétuo de produção de energia. Mas se alguma coisa sair errada, poderá ocorrer um desastre nuclear. Esta noite, o exercício busca descobrir se a usina continuará trabalhando até que geradores de reserva deem a partida durante uma emergência. Meia-noite. Começa o turno da noite. Yuri Karniv vai para o hall das turbinas. Examinei a turbina e li o relatório. Tomamos chá. Estávamos esperando a ordem de iniciar os testes. Boris Stolyarchuk está na sala de controle, cerca de 300 metros do reator. Com ele está Leonid Toptunov, de 27 anos, que controla o reator. 00:05. Os preparativos para o teste começam. Leonid gradualmente reduz a energia. Nos 20 minutos seguintes, tudo corre como planejado. Porém, passados mais 3 minutos, surge um obstáculo. Por alguma razão, os níveis de energia do reator caem rapidamente. Leonid precisa fazer subir o nível de energia e depressa. Para seu alívio, ele resolve o problema. À 1h da manhã, Leonid acha que o reator se estabilizou. 3 minutos mais tarde, Boris, que controla as bombas, chega para o turno. Ele liga 2 bombas d'água auxiliares,
Mas elas jogam a água no reator rápido demais. Isso é ruim. Significa que não há água suficiente para se transformar em vapor e acionar as turbinas. Leonid acha que pode ajudar aumentando a energia no núcleo do reator. Funciona. O reator fica mais quente, criando mais vapor para acionar as turbinas. Leonid e Boris acham que a situação está sob controle. O que eles não sabem é que o núcleo está chegando a um nível perigoso de aquecimento. No hall das turbinas, Yuri Karniv recebe um telefonema. Alguém na sala de controle lhe diz que os preparativos estão completos e que o teste já vai começar. 1h23. Um operador desliga 2 turbinas como planejado. Mas quando Leonid verifica o reator, vê que sua temperatura começa a se elevar. A pressão no reator aproxima-se do nível crítico. Alarmes de advertência soam na sala de controle. O homem responsável pelo reator, Leonid Toptunov, toma uma medida drástica. Ele aperta os botões de emergência que desligam os reatores, mas eles não são desligados. E pior, o aquecimento do reator está aumentando, chegando a 100 vezes mais do que os níveis normais. 1 minuto depois, explode o reator número 4 de Chernobyl. A força da explosão lança o teto de 2.000 toneladas do reator para os lados. 8 toneladas de combustível altamente radioativo sobem pelos ares em direção ao céu. No hall das turbinas, Yuri Karniv olha sem acreditar. O teto desaba ao seu redor. Não consegui dizer nada, só me agachei junto ao painel de controle. Quando acabou, pensei, graças a Deus não caiu em cima de mim. Na sala de controle, cerca de 300 metros dali, o engenheiro Boris Stolyarchuk pensa estar sonhando. Senti que havia algo estranho. Ouvi uma grande explosão. Fiquei petrificado, sem saber o que fazer. 4 minutos depois da explosão, 14 bombeiros correm para o local. O fogo se propagou por todo o reator 4. Eles precisam de reforço. O chefe dos bombeiros, Piotr Kamel, é um dos 100 bombeiros extras que atendem ao chamado. Havia pedaços de cabos pelo chão. As unidades técnicas estavam em pedaços. Não sabíamos que era o reator porque ninguém nos disse. Nenhum bombeiro percebe que estão no meio de uma catástrofe nuclear. Durante 1h30, eles lutam contra as chamas. E, um a um, os homens começam a cair, vomitando e perdendo a consciência. Piotr Kamel é um deles. Не думал, что это будет мировая такая пожар такой. Думаю, что все это Não pensamos que fosse uma ocorrência perigosa em escala global. как бы в округе своем таком Achamos que понятии, fosse что apenas um incêndio comum. Às 5 horas daquela manhã, as chamas estão extintas. Piotr é levado de avião para um hospital de Moscou para tratamento de emergência. Ele está sofrendo os efeitos da radiação, mas pelo menos ele sobrevive. Dos 69 bombeiros do incêndio, 31 morrem pela exposição direta à radiação. Isso é apenas o começo da crise. O reator despedaçado continua a emitir radiação letal. Mas as autoridades soviéticas respondem com o silêncio. Na corrida entre o Ocidente e a União Soviética, o premier Gorbachev tenta esconder o desastre. A maioria dos funcionários da usina vive com suas famílias na cidade de Pripyat, a 3 quilômetros de distância. Eles não têm ideia de que há risco de morte. Oksana Shavchenko tinha 13 anos na época. Seu pai estava trabalhando no reator número 4 naquela noite. Ele não volta para casa pela manhã. Соседка к маме заходила, говорила, сказала, что, по-моему, что-то... Uma vizinha visitou a minha mãe e disse que alguma coisa tinha acontecido na usina e que ninguém havia voltado ainda. À noite, ainda não há notícias do pai de Oksana.
As autoridades soviéticas começam os preparativos ultra-secretos para evacuar toda a população de Pripyat, quase 50 mil pessoas. Собрать необходимые вещи. Disseram para fazermos as malas e preparar algum alimento. E esperar a chegada dos ônibus. Автобусы. O pai de Oksana continua desaparecido, mas a família não tem escolha. A evacuação em massa começa às 2 da tarde. 3 horas depois, Pripyat é uma cidade fantasma. As autoridades lutam para deter uma futura precipitação radioativa. Durante os 60 dias seguintes, 1.800 voos de helicópteros jogam 5.000 toneladas de substâncias químicas sobre o reator destruído para que absorvam a radiação. Até agora, os soviéticos supõem que somente aqueles diretamente afetados sabem da crise. 6:30 da manhã de 28 de abril. 2 dias após o desastre, o engenheiro nuclear Cliff Robinson está indo para o trabalho na usina nuclear de Forsmark, na Suécia. Fica a 1.600 quilômetros ao norte de Chernobyl. Para entrar na usina, Cliff tem de passar pelo monitor de radiação. O alarme soou, indicando que eu estava contaminado. Foi estranho, porque eu não tinha estado na área controlada da usina nuclear. Ele supõe que o equipamento está com defeito. Depois, a máquina impede a entrada de outros funcionários. A radiação é invisível, mas Cliff imagina que são os sapatos dos funcionários que disparam o alarme. Eu os coloquei num dos 4 detectores para medição. O nível de atividade foi enorme. Mais tarde, naquele dia, cientistas suecos encontram a fonte de radiação. Está vindo da União Soviética. Eles exigem uma explicação e a União Soviética cede à pressão. Ela admite publicamente o acidente nuclear em Chernobyl. O desastre irrompe nas manchetes dos jornais do mundo todo. Em contrapartida, no interior da União Soviética, o incidente perde a notoriedade, enterrado sob várias outras histórias dos telejornais diários. Sinais de precipitação radioativa aparecem por toda a Europa. Após 10 dias, a nuvem tóxica chega aos Estados Unidos e Japão. Existe uma ameaça real a outros países. Mass animal deaths. Is this a sign of the end? Hosea chapter 4 verse 3 says the birds and the fish will be taken away. And when you look at the big picture, these kind of things fit perfectly into the signs of the approaching end of the world. Para cada fenômeno que não podemos explicar, existe uma resposta fora da Terra. It was something like from out of this world. Paranormal, novo episódio. Hoje, às 10h15 da noite, no Nat Geo. Passa repelente. Nesse calor? Tá louco. Off Refresh. Uau, é refrescante. É o fim da dança dos mosquitos. Novo Off Refresh. Proteção duradoura contra pernilongos com sensação refrescante na pele. Mais potência nas retas. Mais força para ultrapassar. Retomadas muito mais rápidas. Novo motor 2.0 IVTEC Flex One. Tão especial que vem com o Honda Civic. Por favor, você sabe onde eu encontro Quero Coco? Quero Coco? Ah, nos coqueirais do Nordeste. É lá que estão colhidos os cocos que fazem a verdadeira água de coco na caixinha. Ei, de onde veio o Quero Coco eu sei. Eu quero saber onde eu encontro aqui. Ah, aqui? Terceiro corredor à direita. Obrigada. Não, peraí. É lá no espalho da praia, do mar, da lua. Ah, lua. Quero Coco. É a verdadeira água de coco na caixinha. Quero Coco. Natureza no seu dia. Então, doutor, o problema é que eu nunca ganhei uma promoção na vida. Nenhuma. E olha que eu já tentei de tudo. Calma. Eu já tenho a solução.
Com o programa de fidelidade dos postos Petrobras, todo mundo ganha. Chegou a promoção Petrobras Premia todo mundo, todo dia. Você abastece, ganha pontos em dobro e ainda concorre a milhares de vales combustível. Petrobras Premia. Vem ser premiado. Postos Petrobras. O Brasil se encontra aqui. Houve um tempo em que os deuses estavam ocultos em pedras. Ancestrais culturais dominavam os mares. E os homens comunicavam com o universo. E nesse mundo, onde o espírito do sol protegia seus eleitos, cidades nasciam da mesma terra. E fortalezas se escondiam por detrás da névoa. Um império surgiu, destinado a ser uma das civilizações mais grandiosas da história, que ainda continua viva. Peru, Império de Tesouros Escondidos. Não veja o filme, viva-o. Desfrute de comodidades de elevado nível. A gastronomia mais requintada. Imponentes cenários repletos de magia e fantasia. E a diversão que apenas pode encontrar aqui, no Peru, Império de Tesouros Escondidos. Estamos aqui nos anos 70 para ver o que as pessoas acham do novo Fusca 2013. Isso é um Fusca? É esse carrão no Brasil? Em 2013 o Brasil é um país rico, moderno. Vai nessa. O câmbio é desse jeito Tiptronic. É tipo o quê? Tem 200 cavalos. É uma patada atômica. 200 cavalos e não tem motor? Fusca 2013, o carro perfeito para o Brasil de 2013. O carro voltou. Volkswagen é o carro. Volkswagen é das Auto. Quando você tem uma dor de garganta daquelas, não é qualquer um que resolve. Outros medicamentos podem agir no corpo todo e não apenas no foco da dor. Chegou o Strepsils. Não é uma simples pastilha. É um tratamento específico que combina a ação analgésica e anti-inflamatória do flubiprofeno com sabor de mel e limão, para alívio rápido por até 3 horas. Strepsils, o especialista em dor de garganta. Strepsils é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. O chefe te falou que é você que vai levar o gringo pra sair? Mas vocês também não vão me deixar na mão que eu não sei falar muito bem inglês, viu? Tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Junto, mas junto mesmo tá o novo Palio. É completo, espaçoso e tem novo design. Novo Palio, sempre do seu lado. E aí, Beto? Ainda tá trabalhando no turno do dia? E tô vendo que agora você tá no turno da noite, né, Fred? Isso não é nada, estou fazendo 2 turnos. Ride Automatic Advanced. O único automático que você pode ajustar para funcionar por 12 horas todos os dias ou noites, ou para 24 horas para funcionar continuamente. Ride mata bem morto e protege sua família. Temos um desafio para você. Se usar o produto e não ficar satisfeita, devolvemos seu dinheiro. Experimente. Mamíferos, répteis, aves. Seja qual for o tamanho do problema, Alexandre Rossi não tem medo de cara feia. Missão Pet, novo episódio, neste sábado, 10h15 da noite, no Net Geo. Você está assistindo Segundos Fatais. A seguir, a vida secreta dos apóstolos. A destruição do reator nuclear de Chernobyl leva apenas 84 minutos. Agora voltamos aos eventos de 26 de abril e focalizamos as ações dos engenheiros na sala de controle que receberam a ordem de executar um teste de segurança. Imediatamente após a explosão, as autoridades soviéticas chamam os principais cientistas russos. Para descobrir o que houve de errado, eles precisam entrar no núcleo de fusão do reator. O perigo de envenenamento radioativo é bem real. Cuidadosamente, eles reconstruem os eventos da noite.
Sua atenção logo é dirigida ao exercício de segurança. O teste deveria ser realizado durante o dia, quando o maior número de engenheiros mais velhos estaria de serviço. Em vez disso, o teste de segurança é adiado para a noite, quando a necessidade de eletricidade na usina é bem menor. Mas então, os cientistas mais antigos já tinham ido para casa e uma equipe jovem é a encarregada pelo reator número 4. Isso levanta uma questão fundamental para os investigadores. Foi esse um erro do operador ou uma falha no projeto do reator? Vejamos como o reator deveria ter funcionado. Varetas de urânio são usadas para produzir calor no núcleo do reator. Varetas de controle são inseridas para controlar a quantidade de energia gerada pelo urânio. Quando a água passa pelo núcleo, transforma-se em vapor. Como em qualquer usina convencional, o vapor aciona turbinas que geram eletricidade. Chernobyl utiliza a própria energia elétrica que produz. Por isso, são realizados testes de segurança para assegurar que a usina possa funcionar se houver uma falha no circuito eletrônico de Chernobyl. Então, o que aconteceu naquela noite terrível? 1h19 antes da explosão. Quando Leonid começou a diminuir a energia do núcleo do reator, em princípio tudo pareceu ir bem. Mas os níveis de energia caem demais, rápido demais. 52 minutos antes da explosão, Leonid tende a aumentar os níveis de energia. Ele o faz tirando varetas de controle. Funciona. Lenta, mas gradualmente, a produção de energia diminui. 21 minutos. Boris continua com os preparativos para o exercício, alterando o fluxo da água ao redor do reator. A ideia é fazer parar as bombas principais que normalmente bombeiam a água durante a falta de energia simulada. Como backup, Boris se assegura de que há um fornecimento de água alternativo. Ele planeja usar 2 bombas auxiliares que desviarão água de outras partes da usina nuclear para o reator 4. Mas quando Boris liga as bombas extras, entra água demais no núcleo do reator com muita rapidez. O físico britânico Jim Al-Khalili estudou as falhas no projeto de Chernobyl. O índice do fluxo de água sobre as varetas de combustível é fundamental, porque quanto mais rápido a água jorra sobre o combustível, menos vapor é produzido. Após 15 minutos bombeando água extra no sistema, não há vapor suficiente para manter a turbina funcionando. 5 minutos. Boris sabe que precisa aumentar o fluxo de vapor para as turbinas. Ele age bombeando água no tambor de vapor. O tambor de vapor é uma câmara central onde os níveis de água e vapor podem ser verificados. Mas Boris adiciona água demais no tambor de vapor. O resultado, excesso de água penetra no núcleo do reator. E mais uma vez, muito pouco vapor está sendo produzido. E eles ainda nem começaram o teste. A única coisa que Leonid pode fazer para aumentar o vapor que vai para as turbinas é reduzir o número das varetas de controle no núcleo. Os procedimentos de operação estimulam um mínimo de 26 varetas de controle. Leonid sente que a única opção é a máxima aceleração. Ele remove as varetas, deixando apenas 6. Incrivelmente, em momento tão crítico, o turno da noite continua com o teste. Os técnicos que realizavam o teste foram muito ingênuos ao pensar que podiam continuar com ele com apenas 6 varetas de controle no reator. Com tão poucas varetas de controle, a única coisa que pode impedir o superaquecimento do reator é a água ao redor do seu núcleo. A menor diminuição no nível de água seria crítica. Por obra do destino, quando mais precisavam, a comunicação entre Leonid e Boris é interrompida. Menos de 3 minutos para a explosão. Boris finalmente percebe que entrou água demais no tambor de vapor. Imediatamente ele corta o fluxo de água, que também produz o fluxo de água para o núcleo superaquecido do reator. Boris desconhece o fato de Leonid ter deixado apenas 6 varetas de controle. 1 minuto e meio antes da explosão. Sem varetas de controle suficientes para manter a temperatura estável, o núcleo do reator está perigosamente superaquecido. 56 segundos antes da explosão. O operador da turbina recebe a ordem de prosseguir com o teste. Ele desliga as turbinas.
Subitamente, os mostradores registram que os níveis de energia no reator estão ficando perigosamente altos. Agora não há mais tempo. As varetas de combustível se partem devido ao calor extremo. A explosão gera uma pressão fortíssima contra a tampa do reator de 2.000 toneladas. 8 toneladas de escombros altamente radioativos são lançados para o céu. Os investigadores calculam que se lançaram a 1 quilômetro de altura. Embora os investigadores agora saibam o que causou a explosão, estão horrorizados pela perspectiva de uma crise muito maior. A radioatividade não se espalha apenas pelo ar. Os cientistas se preocupam, pois o núcleo do reator pode derreter ao nível do lençol freático logo abaixo. Quando o lençol freático é atingido pelo material radioativo, a radiação se espalha por milhares de casas e pela água potável. Precisam agir logo. Eles rapidamente decidem colocar uma grande laje de concreto embaixo do reator. Mas 200 toneladas de lava radiativa permanecem sobre a laje no interior das ruínas do reator. A radiação que emana dali pode causar graves danos durante anos. As autoridades decidem que a melhor maneira de impedir isso é construir uma imensa tumba de concreto ao redor do reator inteiro. Mas nada pode ser feito porque os escombros radioativos da explosão continuam a lançar doses letais de radiação no ar. Primeiro, os escombros devem ser retirados. É um trabalho para o exército. Milhares dos chamados liquidantes são recrutados em toda a União Soviética. Eles são postos sob o comando do general Tarakanov. Fui chamado pela comissão do Politburo que me disse: Nikolai, como você é o general mais talentoso e corajoso, vai chefiar a operação de remoção de combustível nuclear pelos soldados. Aí eu disse: enlouqueceram? Soldados são robôs? Os soldados recebem ordem de jogar os escombros radioativos de volta no núcleo destruído. Os soldados cumprem a tarefa usando roupas especiais de chumbo pesando 30 quilos. Cada homem só pode trabalhar durante 3 minutos, mas é o bastante para receber uma dose maciça de radiação. Milhares morrerão em consequência disso nos anos seguintes. A construção do abrigo continua durante toda a operação de limpeza. Lutando contra o tempo, ela é completada em 206 dias. A investigação sobre o desastre pode finalmente responder à pergunta: falha no projeto do reator ou erro operacional? Eles descobrem que uma crítica cadeia de eventos surge das ações dos funcionários do turno da noite, ordenadas pelos supervisores para a realização de um teste de segurança. Suas ações tornam o reator muito instável, mas eles não o percebem. E quando finalmente tentam corrigir esses erros, é tarde demais. O estopim que levará à explosão intensa foi aceso. Mas os investigadores decidem que o pessoal da noite não teve culpa. Boris e Leonid foram forçados a realizar um teste de segurança. A conclusão final? O desastre foi causado por uma administração fraca sistêmica. 3 engenheiros sêniores receberam penas de 10 anos. Hoje, a pequena cidade de Pripyat, antes o lar de milhares de trabalhadores de Chernobyl, é tão tóxica que foi fechada ao público. O acesso é proibido por 30 quilômetros de área devoluta, em torno da usina nuclear. A esperança que os residentes possam ter de retornar para reclamar seus lares já não existe. O governo ucraniano estima que pelo menos 8.000 pessoas morreram em consequência da catástrofe. Mas as Nações Unidas acreditam ainda ser cedo demais para estabelecer números. Entretanto, uma coisa é certa. Nas áreas mais afetadas, o índice de câncer de tireoide em crianças e adolescentes aumentou em mais de 100 vezes. O desastre forçou a União Soviética a modificar todos os reatores de projeto similar para assegurar que o horror não mais se repita. Hoje, 200 toneladas de urânio e quase 1 tonelada de plutônio mortífero continuam no interior do reator destruído. Em 1997, um grupo de 28 países, incluindo os Estados Unidos, concordaram em financiar um plano de 10 anos para uma solução a longo prazo para Chernobyl. Um arco de aço de 20.000 toneladas encerrará em si o reator 4 de Chernobyl. Quando completo, a esperança é que a ameaça radioativa de Chernobyl possa finalmente ser derrotada.
Versão Marshmallow São Paulo. O líder dos apóstolos está morto. Mas eles não vão deixar a sua mensagem morrer. Quando falamos sobre como esse pequeno grupo marginal de homens acuados começou um novo movimento religioso... Como isso pôde acontecer? 12 homens, em uma corrida contra o tempo para salvar o mundo. Quando pensamos sobre todos os obstáculos no caminho, perseguições, martírios, crucificações... É um dos acontecimentos mais impressionantes da história da religião. A vida secreta dos apóstolos. A estrada para Jerusalém. Ano 30 depois de Cristo. Era uma sexta-feira no Pessar, ou próximo a ele. Até hoje, chamamos esse dia de Sexta-feira Santa. Mas a primeira Sexta-feira Santa não foi um bom dia para Jesus. Os romanos gostavam de inventar as formas mais cruéis de matar as pessoas, mas a crucificação é uma das piores. O mais difícil numa crucificação é respirar. O condenado precisa tentar se levantar na cruz. É possível sobreviver, desde que a pessoa possa se suspender e ter espaço suficiente no peito para que os pulmões funcionem. Os pregos causam uma dor agonizante nos braços e nas pernas do criminoso. Quando a pessoa ficava muito cansada, o peso caía sobre os pulmões, causando sufocamento. Mas às vezes isso podia durar dias. As crucificações serviam para intimidar. Era um aviso para os outros, caso se rebelassem contra o Império Romano. Morreriam dessa forma, humilhante, excruciante. Não é por acaso que a palavra excruciante tem uma cruz na sua raiz. Você pode sofrer essa morte terrível. Historicamente falando, eu não imagino que Jesus fosse cercado por uma multidão. Maria Madalena e as mulheres ficaram de vigília. Mas os apóstolos, os discípulos em quem Jesus mais confiava, não estavam lá. Eles estavam claramente ausentes. Os apóstolos se trancaram em um quarto por medo. Eles não tinham a menor ideia do destino que os aguardava. Parece que eles se esconderam, o que faria sentido. Se Jesus foi preso por motivos políticos por se declarar o rei, quem o seguisse também teria sido condenado como insurgente. Eles sabiam que, a qualquer momento, os guardas romanos poderiam bater na porta para prender e executá-los também. Esses homens cujo mundo havia sido virado de cabeça para baixo são os 12 escolhidos de Jesus. O mais importante sobre os apóstolos é o nome, os 12. Por que não 9 ou 14? 12 é um número muito simbólico. São as 12 tribos de Israel. Assim como houve uma vez 12 tribos, deveria haver 12 apóstolos. Eles eram judeus que viviam na Galileia. Nos evangelhos, alguns são descritos como os pescadores. Então sabemos que a maioria era comerciante. Eles não tinham nenhum estudo formal sobre assuntos religiosos, não mais do que qualquer outra pessoa da época teria. Jesus apareceu e fez uma proposta muito radical. Por que você não deixa a vida que sempre conheceu durante todo o seu tempo nesse planeta para me seguir? Eu tenho umas ideias malucas. Mas os nomes, quem eram essas pessoas exatamente, não fica muito claro. Todos os evangelhos mencionam os 12. Alguns listam esses 12, mas os nomes são diferentes. Se existe um grupo de referência entre os apóstolos, não são necessariamente os 12. Na verdade, são 3 dos apóstolos: Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu.
Jesus sempre conversava com eles em particular para dar instruções e fazer revelações especiais. Eles estavam lá desde o começo. Pedro é o mais conhecido entre os 12 discípulos, porque ele era o braço direito de Jesus. Ele originalmente não se chamava Pedro. Esse foi o apelido que Jesus deu a ele. O nome veio do grego Petra, que significa pedra. Mas quando lemos sobre a vida de Pedro, ele não parece uma rocha. Parece mais areia movediça. Como quando cortou a orelha de um dos homens enviados para prender Jesus e horas depois negou conhecê-lo. Quando perguntado se conhecia ou estava viajando com Jesus, ele negava prontamente qualquer envolvimento com essa pessoa. A tradição diz que Pedro mentia. Pedro fracassou. E é um momento de grande frustração para ele. Um momento que teria sido inimaginável alguns dias antes. Os apóstolos viajaram com Jesus e um pequeno grupo de seguidores para celebrar o Pessah em Jerusalém. A Páscoa judaica celebra a libertação das tribos de Israel da escravidão no Egito. Mas eles também estavam antecipando o futuro quando esperavam que Deus os libertaria dos atuais opressores, os romanos. O governador romano na época era Pôncio Pilatos, e ele tinha consciência de que as coisas podiam sair do controle rapidamente. Para os romanos, Jesus não era ninguém, mas eles não podiam deixar que ele se tornasse alguém. Para Pilatos, a forma como Jesus e os apóstolos entraram em Jerusalém era uma provocação à autoridade do império. Eu considero um fato histórico que ele entrou em Jerusalém montado em um burro. Sem dúvidas, Pilatos estava sobre um cavalo. Foi uma perigosa zombaria a Pilatos. A questão é que Jesus era subversivo. Era uma grande ousadia. Esse jovem da Galileia estava fingindo que havia outro tipo de império, especificamente o império de Deus. Não é de espantar que ele tenha acabado crucificado. No século I, havia muitas ideias diferentes sobre como o Messias poderia ser. Mas nenhuma delas previa uma morte humilhante e agonizante. Nesse momento, quando estavam no cômodo superior, eles estavam apavorados, confusos e desesperados. Aquilo não era o que eles esperavam. Eles estavam errados de seguir aquele sujeito? Ele alegava ser quem não era? Essas pessoas deixaram suas famílias. Literalmente abandonaram suas vidas para seguir esse cara. Não dava para voltar e dizer, puxa, eu estava errado. Então, eles tinham que decidir o que fazer. Apenas algumas horas depois de ser pregado na cruz, Jesus de Nazaré morreu. Sua morte reuniria os apóstolos em um dos eventos mais misteriosos do início do cristianismo. 2 dias depois, na manhã de um domingo. É o primeiro dia da semana e várias seguidoras de Jesus, inclusive Maria Madalena, chegaram ao túmulo com algumas especiarias. Elas tiveram uma surpresa ao encontrar a sepultura vazia. O corpo de Jesus havia desaparecido. As mulheres foram as primeiras a entrar depois que o túmulo foi lacrado 2 dias antes. Então, uma pista secreta foi revelada. 2 imagens apareceram para elas. E uma das figuras disse: "Por que vocês procuram os vivos entre os mortos?" As mulheres fugiram. Maria correu para informar os apóstolos sobre a estranha visão e o corpo desaparecido, mas eles não acreditaram. Por motivos óbvios, porque parecia inacreditável que alguém pudesse voltar à vida. Eis que Pedro vai até lá e descobre que as mulheres estavam certas. O túmulo estava vazio e Jesus tinha sumido. Acho que a realidade é que os historiadores não sabem o que aconteceu com o túmulo vazio. O que sabemos com razoável certeza é que algum tempo depois da morte de Jesus, seus seguidores disseram que ele havia voltado à vida.
Eles começaram a ver Jesus. Jesus aparecia para eles.